Olá humanos, me chamo Cortus, e hoje vou explicar para você como os computadores enxergam. A visão computacional possibilita maravilhosas automações que revolucionam a nossa vida na Terra, como carros dirigindo sozinhos, pedágios que não precisam de cancela, cirurgias periculosas sendo feitas sem margem de erro, entre outras milhares de aplicabilidades no dia a dia. Mas uma questão intrigante é: como o computador consegue ver se ele não é detentor das complexas fisiologias dos seres vivos? De fato, a visão computacional não é simples, e só foi possível graças ao trabalho de diversos pesquisadores que estudaram intensivamente a aplicação de redes neurais convolucionais em tarefas reais, também chamadas de CNN. Uma das primeiras demonstrações ocorreu nos anos 90, quando o cientista de computação francês Yann LeCun construiu uma CNN para reconhecimento de caracteres manuscritos, da famosa base de dados MNIST. Outro famoso desafio de aplicação da CNN é no reconhecimento dos objetos da gigantesca base de dados ImageNet, que possui mais de 14 milhões de imagens. Em 2011, a taxa de erro obtida nessas competições era em torno de 25%, já em 2012, um modelo de CNN chamado AlexNet conseguiu uma taxa menor, de 16%. Em 2017, a perfeição obtida pela maioria dos times da competição era maior que 95%. Em comparação da visão humana, em relação à visão computacional, é que na visão humana a imagem é captada pela retina e enviada para os neurônios, responsáveis por compreendê-las e classificá-las. Uma bicicleta, por exemplo, é classificada como bicicleta pelo cérebro, por possuir características específicas de bicicletas, como rodas quadro e manopla. Caso a bicicleta esteja sem uma roda, por exemplo, mesmo assim o sistema humano consegue realizar a correta classificação, visto que pode entender a falta de alguma parte ou alguma diferença estrutural. No treinamento de uma CNN acontece algo semelhante. As redes neurais convolucionais recebem imagens, que para o computador são matrizes de pixels referentes às cores da imagem, e aplicam filtro, que possibilitam a extração de características. Após essa extração, utilizam a camada de rede neural para classificar a imagem. Para que o treinamento da rede seja eficiente, é imprescindível que o dataset de imagens que serão usadas para treinamento seja extenso, e possua fotos do objeto em diferentes posições, cores, iluminação e perspectivas. A base ImageNet, por exemplo, possui mais de 1.800 fotos de gatos. As imagens precisam ser tratadas a fim de possuírem a mesma dimensão. Essas imagens são compreendidas pelo computador como matrizes. É possível observar a matriz da imagem referente ao quadro manuscrito. Observe que se trata de uma matriz de 28 por 28 pixels, onde os pixels responsáveis por representar a letra estão em tons de cinza. Na visão humana, há o reconhecimento de características que classificam um objeto. Já uma CNN realiza esse procedimento por meio de aplicação de filtros. Os filtros são matrizes menores, que percorrem os pixels da imagem de entrada e geram novas imagens, chamadas de feature map. Na aplicação dos filtros, é realizada uma operação matemática entre a matriz da imagem de entrada e o filtro, gerando os feature map. Esse processo é denominado convolução. Na prática, o filtro percorre toda a imagem de entrada e gera um mapa deste processamento. Temos a camada densa, que é uma rede neural que será treinada para classificar os vetores resultantes do processo de Flannery. Ela possuirá uma quantidade razoável de neurônios, que receberão como entrada o vetor. Esta rede poderá possuir diferentes camadas, e utilizar algumas técnicas específicas como dropout, para aprimorar os resultados. As redes neurais utilizam a técnica de backpropagation para atualização dos seus pesos, com o objetivo de alcançar a menor taxa de erro na camada de saída, que classificará o objeto. Dada a importância desta técnica, pode-se dizer que o backpropagation é o algoritmo mais importante das redes neurais, pois sem ele seria impossível realizar o treinamento das redes com eficiência. Esse algoritmo possui duas fases,
Forward Pass, quando tem a propagação dos valores da entrada através da rede, e Backward Pass, onde é calculado o gradiente da função de perda da camada final, e aplicada a regra da cadeia para atualização dos pesos. Com isso, a rede neural consegue aprender os melhores pesos, e se adaptar para a classificação do objeto. Após o treinamento dessa rede, é gerado um modelo de classificação que poderá ser utilizado nos processos de classificação de uma aplicação específica, podendo ser um carro autônomo lendo placas da cidade, uma câmera identificando pessoas pelo rosto, ou um equipamento de irrigação diferenciando as plantas. Essa é uma explicação bem sintética e despretensiosa, de uma das mais populares tecnologias aplicadas na visão computacional. As técnicas de backpropagation, como ativação, cálculos entre matrizes e outros, são problemas estudados há décadas pelos matemáticos, que só puderam ser aplicados com a criação de computadores capazes de realizar esses complexos processamentos. Apesar de servidores com processadores tradicionais do tipo CPU serem utilizados nessas tarefas, o reconhecimento de imagens por meio de CNN ganhou fôlego com a utilização dos chips GPU, unidades de processamento gráfico. As GPUs são processadores para computação gráfica, altamente otimizados para processamento de operações repetitivas, como o treinamento destes algoritmos, pois são capazes de efetuar cálculos matemáticos de forma veloz e paralelizada. Outro fator que tornou o uso da CNN mais acessível foi o lançamento de diversas bibliotecas que abstraem boa parte da complexidade matemática dessas redes, tornando o treinamento e geração de modelos CNN muito mais simples, como OpenCV e TensorFlow, entre outras. É realmente incrível como a tecnologia evolui. Então, para não perder conteúdos refinados sobre curiosidades do mundo, se inscreva no canal. Até mais!